nova chance. Parece que muitas pessoas estão gostando da temática de histórias em que o personagem morre em seu mundo, reencarna em um mundo totalmente diferente, às vezes estilo RPG, ou um mundo mais medieval, ou um mundo de magias como The Beginning After the End, que vocês viram semana passada na Crunchyroll. Mas existem muitas histórias bebendo dessa mesma fonte, então por que vocês gostam tanto disso? Não estou referindo a você especificamente, eu sei que tem muitos que me assistem que não gostam muito dessa história ou alguma coisa inovadora. Mas nesse vídeo eu vou trazer uma lista dessas histórias que bebem desta água e estão trazendo sempre um pouco de inovação naquilo que já virou modinha. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Panela do Nerd mais uma vez na área, e hoje eu vou trazer um pouquinho de lista de personagens de animes que vocês podem estar assistindo na Crunchyroll ou pesquisando na internet para fazer uma boa leitura sobre esse mundo. Eu vou te dar as cartas na manga pra você aqui, você escolhe o que você quer ver. Vale lembrar que todos são mais ou menos parecidos, vocês vão entender por que Mushoku Tensei tá sendo muito comentado recentemente pelo fato de Beginning After the End, o anime ser muito parecido com a história deles. Qual que é a diferença das duas? Vocês vão entender aqui, tá? Bom, pra começar, os mangás japoneses, tem muitas histórias desse tipo. O cara tá lá no seu mundinho tranquilo, de repente cai de arrasta pra cima no seu CPF, alguém cancela o CPF dele, ele acaba nascendo num mundo diferente, um mundo na qual ele pode recomeçar. Por que será que as pessoas são tão apegadas a essa temática hoje em dia? Porque pra mim já cansou. Algumas, com destaque algumas que tem um roteiro um pouco melhor. Tipo assim, todas começam mais ou menos do mesmo jeito, mas o que acontece depois da reencarnação é que faz toda a diferença. Bom, vamos começar com o ReZero, né? Conta a história de Subaru, que ele acaba indo de arrasta pra cima na vida dele, no mundo dele, e ele revive num mundo diferente, na qual ele também acaba morrendo várias vezes, só que ele consegue voltar com todo o seu intelecto intacto, tendo uma nova chance, uma nova forma de você conseguir refazer as coisas. Isso lembra um pouquinho o Cavaleiro e Eterna Regressão, que está no seu capítulo 51, 53 mais ou menos, que é legal e interessante porque ele já era do mundo de medieval, e ele ganha um artefato na qual faz com que ele revive sempre o mesmo dia na qual ele faleceu, para tentar mudar a situação e tentar ver o que ele pode fazer para não falecer ali e fazer a diferença numa guerra que está sendo instaurada entre 2 ou 3 reinos até. Cara, é uma história interessante, só que lembra ReZero, entendeu? Lembra um pouquinho de ReZero, provavelmente foi inspirado nisso, mas a história das duas são completamente diferentes, na qual o ReZero tem uma animação muito bem elaborada e você pode estar assistindo na Crunchyroll. O anime Tensei Shitara Slime Data Ken é um anime que monta a história de Satoru Mikami. Satoru Mikami. Que num belo dia ele salva o seu amigo de um doido varrido que tá com uma faca, acaba sendo apunhalado e tudo parece acabar. Só que aos poucos ele vai ouvindo uma voz dizendo que ele ganhou habilidades como resistência à apunhalada, resistência a chamas. Ah, meus amigos, se fosse fácil assim, né? Só no mundo dos animes. A qual ele reencarna no mundo com um slime, aquelas melequinhas lá que você lembra de Dragon Quest, pra quem jogou, quem é mais das antigas, e ele vai ter uma nova chance nesse mundo mágico e de fantasia, sabe? E, assim, a princípio, eu só vi essa parte da sinopse, eu nunca vi, tá? Só tô trazendo a sinopse de várias outras histórias pra vocês estarem pesquisando, e depois deixa aqui nos comentários de todas essas que eu vou falar, se você quer que eu aprofunde mais um roteiro, uma história, ou trazer mais no canal, como algumas pessoas já têm feito com Mahuas, eu vou estar selecionando alguns para fazer mais vídeo para vocês. Então, eu tô esperando a pedida de vocês, beleza? Mushoku Tensei, que o garoto era um pervertido na vida dele. Ele acaba morrendo com 30 e poucos anos de idade e renascendo no mundo mágico. E ele tem um novo nome agora. Na verdade, o nome dele é Rudeus. E ele tem a chance e até a animação a seu prazer, a seu benefício, né? Pra dizer que é uma boa animação, para que ele vive nesse mundo de magia. E aí vem o que eu vou falar do próximo, que é o The Beginning After the End, que conta a história de Gray, que ele era um rei no mundo dele, é diferente de Mushoku Tensei, tá? Em que ele era só um nerd lá. Ele reencarna, por algum motivo ele morre e reencarna no mundo como num bebê, com todas as memórias dele da vida passada, assim como no Mushoku Tensei. E os dois têm uma chance de recomeço, tá? A diferença é que um era rei e o outro não. Beleza. Só que o começo da animação, que foi uma animação infelizmente mal feita do estúdio, eu vi gente aí comentando que tava boa, ok, o estúdio, mas assim, eu respeito a opinião de cada um. Se pra alguns aquela animação fajuta tá boa, beleza. Talvez o cara nunca tenha visto animes do passado como Ghost in the Shell, que a animação era toda feita na caneta, não tinha a tecnologia que nós temos hoje a nosso favor. E quanto mais tecnologia, acho que como dizia Einstein, infelizmente as pessoas acabam sendo mais preguiçosas naquilo que poderiam fazer de melhor qualidade, como o estúdio The Cat, que pegou The Beginning After the End e terceirizou para um estúdio japonês, na qual 6 animadores pegaram para fazer o serviço.
Pessoal, caso vocês não entendam essa parte, poxa, 6 animadores, eu também não entendia, deve ser muito legal a animação do episódio. Geralmente, um anime que se preze tem de 10 a 20 animadores. Entende o que eu quero dizer? Poucos animadores para um episódio, só se for os caras top do caramba. Aqueles caras que desenham estilo Demon Slayer, que desenham estilo Jujutsu Kaisen, ou que desenham Dragon Ball Daima, entendeu? É tipo assim, desse estilo. Os caras, quando é top mesmo, são poucos que são chamados. Mas pra fazer uma boa entrega, pra ter todos os detalhes, o cabelinho mexendo, não aquele quadro parado, se eu tivesse assim, aí eu tô assim, aí depois eu tô assim, aí depois eu tô assim, entendeu? Isso é galhofa pra caramba. Enfim, Mushoku Tensei e Beginning After End são histórias que começam parecidas, mas o desenvolvimento depois é totalmente diferente. Então pode ver os dois ou ler, que eu prefiro até que vocês leiam, vocês vão ver as diferenças e escolhe aquilo que mais lhe agrada. Pesquisando na internet apareceu um anime que, tipo assim, eu não digo que é uma reencarnação, né? Na verdade, parece que o garoto estava preso e ele desperta no mundo 500 anos depois do fim da humanidade, na qual feras dominam tudo, sabe? Um anime de 2017, mas é uma pegada que lembra animes antigos. E a arte também, achei interessante a história, na qual conta a história de William, que ele tem uma chance agora de, atrás de com umas garotas, reverter esse problema no mundo. Porque depois que a humanidade foi destruída pelas feras, o restante delas decidiu voar, viver em ilhas flutuantes, sabe? Para poder fugir do que aconteceu na humanidade. Você pode achar esse anime na Crunchyroll com o nome de World End. What do you do at the end of the world? Are you busy? What you have us? Tipo assim, traduzido seria assim: o que você fez no fim do mundo? Você tá ocupado? Você vai nos salvar? Seria a tradução do anime, mas é desse jeito que tá escrito na Crunchyroll. Porque se você for procurar em japonês na internet pra ler ou pra achar em outro conteúdo pra ver, Shumatsu nari shitema nu. Então você vai procurar desse jeito e você vai achar. Esse que eu acabei de te mencionar, comecei a ver pra ver se presta, é legal, entendeu? Mas você acha na Crunchyroll também, entendeu? Agora, principalmente os mangás, manhwas, que manhwa é mangá coreano, beleza? Tem várias histórias, The Return of the King, Damn Reincarnation, tem o Beginning of the End, tem várias outras histórias, os caras reencarnam no mundo diferente, tem chance de dar upgrades e tudo mais. Eu já disse minha opinião sobre esse tipo de anime no passado, eu acho que assim, é válido, tudo é válido fazer o quê? Mas você tem que ter um bom roteiro depois do que acontece. Agora, uma opinião sincera pra te ajudar. Você que é vibrado nessas histórias, você não tem outra coisa, só bebe dessa fonte. Você não cuida nem da saúde, pode isso. Mas tipo assim, por que as pessoas gostam tanto de histórias assim? Um recomeço. Talvez você queira um recomeço pra você, talvez você veja uma escolha na sua vida que você, infelizmente, não foi a escolha legal, mas você tem que ver um lado disso. O lado desta moeda é que você aprendeu alguma coisa. Todos aprendemos com escolhas boas ou escolhas ruins. E as ruins estão aí pra gente crescer como pessoa. Então não fique preso a ficar vendo as histórias de outros protagonistas tendo uma chance, uma segunda chance, uma terceira de fazer algo novo, quando você não se dá a chance de fazer algo novo. Então você tem que ser o protagonista da sua vida. Não paute a sua vida só com esses personagens. Poxa, o Arthur Levin, personagens de Arthur Levin, do Mushoku Tensei, eles tiveram uma chance, por que você não tem? Faça dos limões que caíram na sua cabeça uma limonada pra sua vida, beleza? É a dica que eu trago aqui pra vocês, que é uma forma que eu já falava no passado, que você pode aprender com personagens da cultura pop. E recomeço, galera, você tá aí. A sua vida, faça diferente nesse seu mundo, faça upgrades, faça cursos, estude, treine, é isso que você vai fazer, se tornar o protagonista da sua vida, como o Narutinho já fez, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, só trazer esses animes pra você assistir, ou uma reflexão sobre esses personagens pra você, tá bom? Pessoal, forte abraço, tamo junto, até depois do fim.